de abril de 2016. Palmeiras faz sua parte, goleia o River Plate, mas o Nacional perde para o Rosário Central e o Verdão está fora da Libertadores. Galo goleia Melgar no Mineirão e garante primeiro lugar do Grupo 5. Clima de mistério na Baixada e técnico Dorival Júnior esconde a equipe que amanhã enfrenta o São Bento na Vila Belmiro. Com Marquinhos Gabriel acertado, o Corinthians se prepara para a primeira decisão da temporada contra o Red Bull Brasil. Com o artilheiro do campeonato, Roger, Red Bull realiza o último treinamento antes da decisão das quartas de final contra o Corinthians. São Paulo enfrenta o Audax em Osasco pelas quartas de final do Campeonato Paulista e time que entra em campo ainda não está definido. E ainda Fred da versão dele sobre atrito com Levir Coupe. Liverpool vence de maneira épica e vai à semifinal da Liga Europa. E a definição dos confrontos na Champions League. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva dessa sexta-feira volta já. Oi, muito boa noite para você que está com a gente no Gazeta Esportiva dessa sexta-feira. Pois é, amigos, pois é, amigas, o Palmeiras fez a parte dele, jogou bem, goleou o River Plate do Uruguai no Allianz Parque. Mas o Verdão pagou pelos erros dos jogos do início da fase de grupos e com a vitória do Rosário Central fora de casa contra os reservas do Nacional do Uruguai, acabou ficando em terceiro lugar e foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Isso tinha acontecido uma única vez na história, há 37 anos. Vamos ver na reportagem do Fernando Gavini como foi a noite de ontem no Allianz Parque. Jogo de decisão quando o objetivo a se atingir não está só nas mãos do time, é um sofrimento para o torcedor. Mas como o verde é a cor da esperança, os 30 mil que foram ao Allianz Parque acreditavam que era possível. Eu confio no Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar hoje e lá também vai perder porque o jogo lá do Nacional é em casa. E acho que o Nacional ganha também. Com certeza o Palmeiras vai fazer sua parte. Como você disse, né? É difícil, o olho no peixe no lugar, torcendo aqui, mas eu creio que nós vamos faturar aqui e lá, Nacional vai faturar o Rosário. Este torcedor veio de Vitória, no Espírito Santo, acompanhado da mãe para conhecer o estádio do Palmeiras. Quando planejou a viagem, a situação do time na Libertadores era bem diferente. Quando eu comprei, a situação estava um pouco melhor ainda. Estava em primeiro, mesmo apertado, mas eu confio. Eu confio de que o Nacional vai fazer a parte deles lá, a gente faz a nossa aqui. É só festa hoje. Este outro palmeirense veio acompanhado da namorada pela primeira vez na tentativa de trazer sorte ao Verdão. E ela é pé quente? Não, vamos ver agora. Nunca foi comigo. E colocou você na enrascada agora. Ele falou que se o Palmeiras perder, a culpa é sua. Se for eliminado, a culpa é dela. A culpa é dela. Quer que eu anuncie pra todo mundo? O Palmeiras chegou à última rodada dependendo dos outros por seus próprios tropeços. Para muita gente, se Cuca tivesse chegado antes para o lugar de Marcelo Oliveira, a história seria outra. Até quando ganhou a Copa do Brasil, já teria feito esse remanejamento do técnico e trazido, no caso, o lugar do Marcelo, que foi um bom técnico, teve um histórico no Cruzeiro. Porém, o Cuca teria que vir porque ele estava numa decadência, o técnico Marcelo Oliveira. Antes tarde do que nunca, né? Pelo menos trocou, tá dando certo. E confiar no time mesmo. O Verdão fez sua parte no Allianz Parque. Abriu o placar com Egídio, que tabelou com Robinho e chutou no cantinho. Nos acréscimos do primeiro tempo, fez 2-0 com Alione, que recebeu de Alexandro e bateu cruzado. Mas entre os dois gols do Palmeiras, saiu lá em Montevidéu, marcado pelo Rosário Central. No segundo tempo, Alione fez mais um, 3-0. Mas pouco antes, o Rosário já tinha marcado o segundo e acabado com qualquer esperança alviverde que ainda restava. Mesmo assim, o Verdão não parou. De pênalti, Alexandro fez 4-0 e pelo menos deu um fim digno à participação do Palmeiras na Libertadores 2016. O ideal, o Palmeiras era hoje estar lutando por uma posição melhor entre os primeiros colocados, né? E bem no fim, hoje, a gente está amargando uma eliminação. E eu só tenho que lamentar e pedir desculpa para todo torcedor do Palmeiras por não ter podido ajudar a conquistar essa vaga.
O que mais dói para o torcedor na eliminação da Libertadores é que a classificação esteve nas mãos do Palmeiras. Se tivesse vencido pelo menos um dos 2 jogos em que esteve 2 vezes na frente do placar contra River Plate e Rosário Central, a classificação hoje estaria garantida. Ou então, se aquela bola chutada na trave por Lucas nos acréscimos do jogo contra o Nacional tivesse entrado, o Verdão estaria classificado. Ou seja, dessas 3 situações, se pelo menos uma delas tivesse acontecido, a história seria diferente. A desclassificação não aconteceu hoje. Infelizmente, o Palmeiras teve uns tropeços durante essa primeira fase e a soma desses tropeços levou à desclassificação hoje. Na realidade, o problema, na minha visão, foi o jogo contra o Nacional. O Nacional teve um expulso no fim do primeiro tempo, a gente jogou o segundo tempo todo com um a mais. E um empate naquele jogo, quer dizer, não sabe o que aconteceria nos outros jogos, nas outras rodadas, mas hoje um empate naquele jogo nos daria a classificação. Para mim fica assim uma decepção muito grande, porque eu podia ter feito melhor. A gente podia ter ganho aquele jogo lá do Rosário, né? Me dói até agora aquele resultado, porque a gente podia hoje ter ganho e classificado se eu tivesse ganho aquele jogo. Então eu pego a culpa para mim dessa eliminação, porque eu podia ter feito melhor. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu até entendo que o Palmeiras pagou pelos erros do passado. Tanto que é o título até da minha coluna na Cara do Gol, na GazeteEsportiva.com, a eliminação do Palmeiras e concordo mesmo. O Palmeiras perdeu a classificação naquele jogo com o Nacional, atuando no Allianz Parque, atuando em casa. Mas esse se também. Tá, vamos imaginar então que o Lucas tivesse feito aquele gol. Se o Cuca é a salvação, talvez o Marcelo Oliveira não teria sido demitido se ele fizesse aquele gol. E aí, será que ia ter, sabe, serve de consolo, serve de alento, mas não muda absolutamente nada. Tem que se aprender com os erros, em vez de ver realmente o que houve de erro em termos de planejamento, em termos de contratação, até que ponto precisa-se... necessidade de ter paciência com o treinador ou não, se deveria ter sido demitido no ano passado e não agora, ou se deveria ter deixado de trabalhar, enfim, são coisas que a diretoria precisa refletir. Agora o tá, serve de alento e uma justificativa para a torcida, mas a verdade é que o Palmeiras não fez no conjunto da obra, nessa primeira fase de Libertadores, por merecer melhor sorte. Jogou bem contra o River Plate, é verdade, goleou, é verdade. Mas contra o Rosário Central, se fosse levar em consideração ao pé da letra esse o Palmeiras não teria vencido o jogo contra o Rosário Central. Venceu por 2-0 sem jogar absolutamente nada. E se naquele jogo o time argentino tivesse vencido por 5-2, não seria nenhuma coisa injusta. A verdade é que o Palmeiras decepcionou, frustrou a sua torcida. O ano passado, eu me lembro de dizer aqui no Gazeta Esportiva tantas vezes, é um time em formação para o ano que vem. É para 2016. E, de repente, quando tinha tudo para acontecer em 2016, o time fracassa e deixa a Libertadores como nunca antes, ou melhor, como aconteceu em 79, muito tempo atrás. Apesar das explicações, é inegável a frustração. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Boa noite, professor. Olha, fala de professor. Por falar em professor, eu recebi uma carta, gente. Ainda tem quem escreva carta, recibista e tal. É uma coroa, claro, que nem eu, o Regis Eduardo Camargo Martelo, que ele, entre outros elogios e tal, ele me disse o seguinte, que gostaria de ter um programa com os professores, me chama de professor e tal, o Karsug, o Cláudio Karsug, mais o Cláudio Zaidan e tal. E aí ele diz o seguinte, talvez seja um saudosista, mas que tal todos esses professores ao lado de um jovem, mas professor também, com exclamação, Celso Cardoso. Uau! Sinto-me lisonjeado, em primeiro lugar, por fazer um abraço, parte, né? Um grande abraço. Obrigado mesmo. Está ao lado dessas férias. É o seguinte, e um abraço para o Valdir lá do Empório Ibiúna, viu? Lá no Grão Ducado de Ibiúna. Um grande telespectador nosso, apaixonado pela Anitta e tudo mais. Beijo. É Valdir? É Valdir. Beijo, Valdir. Da vovó. Agora, a respeito dessa questão do Palmeiras, o Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras devia estar festejando, celebrando
a volta do Cleiton Xavier, que significa um farol, um guia para o futuro do Palmeiras. O Palmeiras já estava desclassificado, gente. O Palmeiras cometeu tantos erros, como disse bem o nosso professor, ele cometeu tantos erros que era uma coisa meio muito improvável de se realizar a sequência dele na Libertadores. O mais importante era que o Palmeiras encontrasse uma porta de saída para aquela crise técnica que ele vinha vivendo todo esse tempo. E essa porta de saída chama-se Cleiton Xavier. Quem viu o jogo, viu um jogo de futebol até os 13 minutos do segundo tempo. O Palmeiras com muito empenho, muita dedicação, correndo, brigando e tal, mas afoito, um tanto nebuloso no meio de campo, aquela coisa, pegar a bola e sair correndo com ela, enfim, não era uma coisa, vamos dizer, consciente, bem estruturada. De repente entrou esse rapaz, um ano parado, hein? Ele entrou, é como se fosse um passe de mágica. Ele costurou o time inteiro, passa, repassa, recebe, se coloca na posição certa, né? Meteu bola, deu assistência lá para o gol do Alione, o terceiro, mas para o Alexandre, né, que quase alcançou a bola e ela sobrou para o Alione. Enfim, ele foi assim o guia, a base, o mastro que estava faltando para o meio de campo do Palmeiras, que a partir daí pode sonhar em campanhas em que ele será mais protagonista do que figurante. Lembrando até o que disse o Cuca, só para encerrar, não prometo, podemos até ganhar a Paulista, podemos até ganhar a Libertadores, mas prometo que vou brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não me parece nenhum absurdo, não. E agora é olhar para frente, né? Não dá tempo mais de lamentar, não, a eliminação na Libertadores, porque na segunda-feira justamente tem outra decisão. O Verdão pega o São Bernardo pelas quartas de final do Paulistão, também no Allianz Parque. Agora à tarde, o Alviverde já voltou aos trabalhos na academia de futebol e por lá está o nosso repórter Fernando Gavini, que está aí desde ontem cuidando do Palmeiras, né? Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta, Celso Cardoso, Alberto, Helena Júnior e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. E adivinhem só quem foi o personagem do dia aqui. Exatamente este jogador a quem o Helena se referia. O Cleiton Xavier foi o entrevistado, participou da entrevista coletiva. Ele que não jogava, não disputava uma partida oficial desde agosto do ano passado. O Cleiton Xavier chegou ao Palmeiras no começo do ano passado, mas de lá para cá só atuou em 4 partidas como titular. E realmente a entrada dele na partida de ontem mudou a forma de jogar do Palmeiras. Existe uma crítica há muito tempo no Palmeiras de que falta um jogador pensante no meio campo, um cérebro, um meia armador, e como disse o Alberto Helena, este jogador é o Cleiton Xavier, mas ainda ele não tem condições físicas de jogar 90 minutos, vai ser uma coisa gradual, aos pouquinhos ele vai ganhando ritmo para que possa estar à disposição do Cuca para jogar uma partida inteira, mas ele vai para o jogo sem dúvida nenhuma de segunda-feira contra o São Bernardo, deve ficar no banco de reservas como opção para entrar no segundo tempo para resolver o jogo caso seja necessário, como aconteceu na partida de ontem pela Libertadores contra o River Plate do Uruguai. Agora o Cleiton Xavier falou sobre a lesão, sobre o tempo afastado, falou sobre a expectativa que ele tem em relação ao futuro do Palmeiras, mas disse uma coisa muito importante, que sofreu demais nesse período afastado dos gramados e que inclusive chegou a pensar a largar não só o Palmeiras, como o futebol. Confira. Você tocou num assunto, né, que passou muito pela minha cabeça. Isso sem dúvida nenhuma, porque nunca ocorreu isso em toda a minha carreira. E eu acho também que não seria justo, né, poder estar aqui, não fazer o que eu gosto, principalmente ajudar o meu time, os meus companheiros. E várias vezes passou assim pela minha cabeça e até impedir para sair. Já pensei em pedir para nem tentar receber nenhum salário, até para diminuir algumas críticas, questões desse tipo. Até peço desculpa aí à torcida por não ter sido antes, mas feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz por ter voltado e triste pela eliminação, que não era esse o objetivo, era que a gente pudesse passar e fosse até mais além. Mas cada um tem consciência de que pode fazer,
de onde esse time pode chegar, porque é um time de qualidade, já provou isso, e aí cada um sabe que a gente é time para disputar título, realmente. Por isso que a gente ficou chateado por não ter passado de fase e tentar disputar o título até a partida final. Tá aí a palavra do Cleiton Xavier, grande esperança da torcida do Palmeiras, estará à disposição do Cuca para a partida de segunda-feira, assim como o Dudu. Dudu vai ser reavaliado neste final de semana, dependendo de como for, pode até começar jogando. Ele que vem afastado desde a lesão no jogo contra o Corinthians. O Dudu acabou sendo resguardado no jogo de ontem, né? O Cuca não achou necessidade de colocá-lo na partida, pensando justamente na sequência do Palmeiras no ano. Outra novidade, o Zé Roberto participou normalmente do treinamento, também estará à disposição do Cuca. Mas a grande novidade do time vai ser a volta do Gabriel Jesus, artilheiro do time na temporada com 8 gols. Gabriel Jesus não jogou semana passada pelo Campeonato Paulista contra o Mojimirim e também não jogou contra o River Plate do Uruguai. Estava suspenso das 2 partidas e voltará ao time na segunda-feira contra o São Bernardo. Anitta. Obrigada, Gavini. Valeu, bom descanso. Você queria falar, Alberto? Eu quero dizer o seguinte, que esse tem sido o gargalo do futebol brasileiro. A ausência de jogadores com essa característica do Cleiton Xavier. O cara que tem o descortino, que sabe passar a bola, que se faz a bola circular. Porque o que acontece hoje em dia, há muito tempo, aliás, no futebol brasileiro, em geral, é esse negócio do atalho. Pega a bola lá atrás, mete ou para o lateral que chega no bico da área e cruza, ou já mete lá na frente para o centroavante brigar e a bola pela segunda, o time lutar pela segunda bola, que é a rainha do jogo hoje em dia. É preciso fazer a bola circular, gente. É toque, futebol é passe, é entrosamento, é costura. Tem que fazer, é tecer o jogo através do passe, da circulação da bola. E são jogadores que têm essa visão de jogo e essa competência que tem que ter. Cada time tem que ter 1, 2, 3, 4 desses jogadores. Não pode ter um só. São Paulo só tem o Ganso. O Santos tem o Lucas Lima. O Corinthians, na verdade, não tem nenhum. Tem o Rodriguinho, mais ou menos. O Giovanni Augusto, talvez. O Giovanni Augusto é mais um meia para frente. Não é um meia armador. Não é aquele cara, não é o Renato Augusto ou o Jadson, que faz mais uma. Então, isso aí é que precisa entrar na cabeça dos treinadores. E na cabeça dos outros jogadores é que tem que dar a bola para esse cara. Ele não pode ficar lá, ele se desloca, porque esses jogadores têm a capacidade de se deslocar e ficar em posição de iniciar a jogada. E o cara não passa para ele. Ele prefere a jogada de profundidade, que é o bate e volta, é o ping-pong. Está na hora do pessoal abrir um pouco a cabecinha, viu, gente? Bom, daqui a pouco a gente vai falar bastante dos confrontos das quartas de final do Paulistão, mas antes vamos à enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Hoje a gente quer saber o seguinte: qual dos pequenos tem mais chances de surpreender aí nas quartas de final do Paulista? Grêmio Osasco Audax, Red Bull Brasil, São Bento ou São Bernardo? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Audax. São Paulo é Audax? É. Eu acho que São Paulo ganhou muito ânimo nesse jogo do meio de semana. É possível que São Paulo ganhe, sim. Eu achava que era surpresa. E qual dos pequenos? Não, dos pequenos, então. Ganhar? Vou repetir. São Bento, Audax, Red Bull. O Audax é o que mais tem chance de ganhar. Audax também. Tá bom. No Mineirão, o Atlético Mineiro goleou o Melgar do Peru por 4-0 e terminou a primeira fase na liderança do Grupo 5. Com 13 pontos e apenas uma derrota em 6 jogos, o Galo tem, por enquanto, a terceira melhor campanha da competição. Vamos aos gols. O Atlético Mineiro começou a partida contra o Melgar do Peru a 1000 por hora. Logo no primeiro minuto, Thiago já balançou a rede para o Galo. Não demorou para Robinho aumentar a vantagem usando a cabeça 2-0. Aos 16, pênalti para o Atlético, Lucas Prato, com a categoria de sempre, fez o terceiro. E já no segundo tempo, Carlos definiu a goleada, 4-0. O Galo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 5 com 13 pontos.
nuestro objetivo era clasificar en primer lugar y lo conseguimos. Entonces eso es lo importante. Y ahora, como falei para los jugadores, comienza los juegos importantes, los juegos decisivos, los juegos que van a marcar dónde va a estar Atlético, pero era muy importante tener una victoria convincente como la de hoy. Curioso, né? Porque no começo da temporada, eu mesmo lembro de ter dito isso, que tínhamos 3 grandes forças do futebol brasileiro por causa do entrosamento da base mantida no ano passado. O Grêmio, que fez uma boa Libertadores, uma boa primeira fase, digo. O Atlético Mineiro, que também fez uma boa primeira fase. E o Palmeiras, que sequer conseguiu a classificação, curiosamente. O Atlético Mineiro também acho que vai forte para o mata-mata depois do que fez nessa fase de grupos. É ótimo. Eu gosto muito do Galo. Tem um elenco, ele pode rodar bem o time. O técnico, eu não sei muito, não tenho muita confiança. Mas, enfim, está dando certo, vamos em frente. O Robinho se encaixou bem lá, Robinho, né? Joga muita bola. Gente. Teve o pessoal aí que, quando ele foi contratado pelo Galo, o Robinho, tá vendo? Sempre houve essa coisa. O brasileiro agora, né? Parece que não gosta de jogador habilidoso, que cria, que faz coisa. Não, ele quer o robozinho ali, o cara que... Mas, enfim, o Atlético está jogando futebol muito gostoso de se ver. Esse Cáceres joga muita bola também. Prato, fazedor de gols. E o Wallace do Grêmio e Rafael Carioca no Atlético. Esses 2 caras merecem seleção brasileira, correndo juntamente com o Casemiro. Viu? São os 3 volantes hoje que merecem ser convocados para a seleção brasileira. O Rafael Carioca joga muita bola. Tem uma visão muito boa do campo, passe perfeito, marca, sai jogando, sabe driblar, enfim. Uma beleza de jogador. E o Atlético, parabéns. Temos mineiro aqui no estúdio hoje, o Guilherme, então, companheiro nosso. Extensivo a todos os mineiros, inclusive os cruzeirenses. Bom, gente, mais 2 partidas completaram a rodada de ontem na Libertadores. Colo-Colo e Independente del Valle empataram em 0-0 no estádio Monumental de Santiago. O resultado garantiu a classificação da equipe equatoriana para a próxima fase da competição. Os chilenos estão eliminados. No estádio Colombo de Palma Seca, na Colômbia, Deportivo Cali e Bolívar ficaram no 1-1. Vamos aos gols. Pelo grupo 3, o Bolívar precisava de uma vitória diante do Deportivo Cali, fora de casa, para chegar à mesma pontuação do Racing e definir no confronto direto a segunda vaga. Mas a equipe da Colômbia segurou o empate por 1-1 e complicou a vida dos bolivianos. Só uma vitória por 3 gols ou mais de diferença classifica o Bolívar. Depois do desentendimento com o técnico Levir Coupe, que quase resultou na saída de Fred do Fluminense, ontem eles se acertaram e o Camisa 9 decidiu permanecer. No fim da tarde, ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar o atrito e as razões que o fizeram continuar no tricolor carioca. Cadê o áudio? Nem se explicar, o Frederico não pode, meu Deus. Olha, isso é contra mim, isso é perseguição. Você me perdoe, pois não. Anitta. Eu sei, ele está errado. Uma verdadeira paixão pelo Fred. Eu tenho. Mas, caro, é muito mimimi. É muito nhenhenhen. É muito disque, papapá, mimimi. Ô, cara, para com isso, você já é adulto. Ainda está perto da aposentadoria. Não, e fica essa bobagem. Eu achei que ia ser traído, que eu estava sendo perseguido pelo treinador. Agora ele falou para mim que não, então eu achei que é bom. Nada disso. Ele não conseguiu arrumar emprego em outro lugar. É isso aí. Essa é a verdade. Viu? Ninguém ia pagar o que o Fluminense paga e tem por contrato, tem que pagar até 18, né? 17 ou 18, não sei exatamente, mas sei que é mais 1, 2 anos aí ou 3 anos. Enfim, vamos parar com isso, vamos jogar bola,
encher o saco da gente. Vai. Apesar da minha paixão, eu concordo com você, eu assino embaixo. Ofereceu para Atlético, para São Paulo, para Palmeiras, e aí, sabe? Foi tudo especulação, você sabe, né? Claro. Quer de graça. São Paulo não tem dinheiro para pagar. Quer que o Fluminense pague o salário e ele jogue no São Paulo. O Corinthians no Palmeiras, a mesma coisa. Atlético Mineiro também. Isso é bobagem. O que ele vai fazer lá com o Prato jogando centroavante? Olha, vamos deixar de conversa fiada, vai. E convenhamos, o Palmeiras hoje tem mais Alexandre também do que Fred. Pô. Bom, não vamos mais dar voz ao Fred, né, para minha tristeza. Ai, meu Deus. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje a Operação Cartão Vermelho, que teve mais de 200 agentes e cumpriu 37 mandatos de prisão na capital e em cidades do interior e litoral. Esse é o nosso destaque no site gazetaesportiva.com. O foco foram as sedes das torcidas Mancha Verde do Palmeiras e Gaviões da Fiel e Pavilhão 9 do Corinthians, que se envolveram em confusões no dia 3 de abril, quando os dois clubes se enfrentaram e quando um inocente foi morto. 25 pessoas foram presas, todos envolvidos nos confrontos. Um dos detidos é Helder Alves Martins, da Gaviões, que assumiu a culpa pela morte do boliviano Kevin Espalda, de Oruro, na Bolívia, em 2013. A polícia também determinou o fechamento temporário da sede da Gaviões da Fiel, onde apreenderam facas, canivetes e R$60 mil em dinheiro, que, segundo os dirigentes da agremiação, seriam usados para a compra de ingressos. Já a sede da Pavilhão foi lacrada por falta de segurança, segundo afirmou o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, hoje em entrevista coletiva após a operação. Eu sempre disse aqui, depois de episódios de violência, sempre acusei a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo de omissão. Nunca é tarde. Precisou morrer um monte de gente para finalmente tomar uma iniciativa. Não sei exatamente o que motivou a Secretaria a agir agora dessa forma. Mas repito aqui, nunca é tarde, já deveria ter feito isso há muito tempo. Isso aí devia ser uma ação da Polícia Federal em todas as torcidas organizadas do país. Viu? Escarafunchar, saber de onde vem o dinheiro, como é que ele é aplicado, quem são os caras que pertencem, quais são os dirigentes, o que é que eles fazem, qual o trabalho, qual a remuneração deles, vem da onde, né? O que trabalho que eles executam, enfim. Botar isso aí claramente, né? E se tiver irregularidade, feche-se. Prenda-se quem cometer irregularidade. Isso aí está na hora. O Brasil não está aí fazendo a tal da revisão moral. O Red Bull Brasil vai ter uma missão complicada contra a melhor equipe do Paulistão, mas promete surpreender o Corinthians e calar a arena em Itaquera. Será? Veja aí na reportagem do Felipe Esboril. Uma campanha que surpreendeu a todos e está rendendo bons frutos. Uma das equipes com mais estrutura no interior paulista está nas quartas de final e amanhã pega o Corinthians pelo Paulistão, time de melhor campanha no torneio. É uma oportunidade de se fazer história, né? A gente sabe da força e da dificuldade que é enfrentar o Corinthians, mas esse é o prêmio pela classificação, né? Jogadores, todos nós gostamos de jogar jogos como esse, né? Jogos que realmente param muita gente para assistir. Então a gente tem chance de fazer história e nós estamos muito felizes com a oportunidade. O bom momento do time de Campinas ajudou o camisa 9 a conseguir um dos maiores feitos da carreira. O atacante Roger nunca foi artilheiro na vida. Com 11 gols, pode ter chegado a hora. Estou muito grato a Deus, né, por este momento maravilhoso. A artilharia é sempre gostosa de disputar, é sempre bem vista, né, aos olhos do 9. Todo mundo quer que o 9 faça gol, que o 9 decida os jogos. Eu estou muito motivado, alegre demais, cara, com a chance de ir lá e vencer mais um grande no sábado e
e classificar a equipe à semifinal e também à Série D. O Red Bull Brasil foi uma das sensações do Campeonato Paulista, mas encerrou a primeira fase do torneio estadual com 2 derrotas, para o São Bernardo e também para o Ituano. A queda de rendimento aconteceu justamente depois que a equipe conseguiu a vaga para as quartas de final. Quem está por aqui garante que isso não vai afetar o elenco. Houve sim um pouco talvez não de desleixo, mas um pouco de desatenção, né, nesses últimos 2 jogos, mas não reflete nada, até porque nós estamos esperando muito esse confronto e o pensamento já há 15 dias é somente esse jogo e chegou a hora. Vamos lá, vamos fazer um grande jogo. Caso elimine o Corinthians, o Touro Louco dará um passo importante rumo ao objetivo de conquistar uma vaga na Série D. Se não avançar, terá de torcer contra São Bento, Audax e São Bernardo para conseguir uma das 2 vagas do torneio nacional no segundo semestre. E lá no Corinthians, o técnico Tite falou da expectativa para enfrentar o Red Bull Brasil, que não perdeu nenhum jogo para os grandes na primeira fase do Paulistão. Foram 2 vitórias, uma diante do Palmeiras, outra contra o Santos e um empate com o São Paulo. A reportagem é do Adriano Dolfi. Em Itaquera, o Corinthians tem 63 partidas disputadas, com 48 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. 127 gols pró e apenas 37 contra. Números que impressionam, mas são o contraste em relação a duelos de mata-mata. Foram 6 ao todo, com 4 eliminações na arena. Uma delas no próprio Campeonato Paulista para o Palmeiras, no ano passado. Eu lembro que o Oswaldo, quando acabou o jogo, ele fez um comentário, eu sabia, porque ele apostou também que nós íamos sentir o aspecto físico. Aquele foi um grande jogo, se vocês lembrarem, foi um grande jogo. E as circunstâncias do pênalti, eles acabam acontecendo. Mas foi um jogo de alto nível. Quanto a esses números, aí a gente tem que avaliar especificamente a circunstância de cada um deles, né? E aí fica um pouco mais abrangente. Mas o que falar é ter essa maturidade, essa naturalidade, saber que tem que jogar com toda essa pressão, tem que estar com um nível de concentração alto. Por isso, Tite relembra do regulamento, com jogo único nas quartas de final. Dê vantagem a quem faça a melhor campanha do empate. Ali ele é justificável. E vem dificuldade pela frente. O Red Bull Brasil conseguiu um empate na arena no ano passado e está invicto contra os grandes neste ano. Qualidade da equipe do RB, tem o seu goleador, invicta contra as equipes grandes, tem feito gol invariavelmente em jogos que são fora de casa, 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 1 empate apenas. Os jogos que tem feito fora de casa tem saído, então é um jogo que tem um emocional muito grande. Pouco antes da primeira decisão no ano, o Tite recebeu a informação de que terá mais um reforço para esta temporada. Marquinhos Gabriel e Santos, jogador que é aguardado aqui em São Paulo para assinatura de contrato nas próximas horas. Na entrevista coletiva, os jornalistas bem que tentaram extrair alguma resposta do treinador sobre o assunto. O que eu posso dizer é que o Denis, o Seródio e a Daina podem falar com vocês, os outros eu não. Ou o Edu, ou quem eles autorizarem. E Tite fecha a minha matéria, respondendo se estava surpreso com a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores. Eu assisti Nacional e Rosário Central. E não quero ser bonzinho para com ninguém. Nível de competitividade baixo. Certíssimo. Talvez seja o efeito da cachumba, né? Pode ser, o Nacional entrou totalmente desfigurado e tal. Não, é um time fraco. Então, o futebol sul-americano está muito fraco. Melhorzinho é esse time da Colômbia. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional, que tem uns jogadores mais habilidosos e tal, mas o futebol é muito fraco. Olha, porque o que tem de bom, de jogador bom aqui, vai embora. Não vai embora. Para a Europa, né? E o que sobra aqui é falta de imaginação. É a raspa do tacho. É a raspa do tacho. E ficamos aí com isso. Agora, Marquinhos Gabriel é uma boa pedida, Sim, hein? Também acho. Cara, eu gosto desse rapaz, desde que ele jogava no Palmeiras aqui, uma vez encontrei com o Kleiner. Falei, você tem que botar esse cara para jogar, rapaz, tem que ser titular do time do Palmeiras.
Você acha e tal, ficou lá na reserva, acabou saindo, né? Foi pro Santos, aconteceu no Santos. No ano passado foi um dos melhores jogadores do Santos. Bom jogador, o Corinthians tá acertando, hein? E acho que é o cara para fazer ali o meio que tá faltando, que o Guilherme não está se acertando ali na função. O Guilherme não tá conseguindo jogar, mas ele fica muito tempo parado, leva tempo para entrar em forma. Mas de qualquer jeito... Ele pode jogar mais avançado. Tem muito jogo e tal, não dá para trocar, fazer umas mexidas ali. E o Corinthians faz um investimento num jogador jovem, 25 anos. Eu acho que vale o investimento, vale, sim, né? O Corinthians... Quem bobeou foi o Santos, né? Que precisaria dele com a saída do Lucas Lima ainda mais. Um jogador canhoto, habilidoso, não é a mesma função, mas pode até... Dá para executar, né? Tem criatividade, bate bem na bola, olha esse gol que ele faz aí, bate muito bem na bola. Realmente era uma peça que estava faltando no elenco do Corinthians. Acho que agora realmente é um Corinthians muito mais forte e ele já chega para assinar e já ser inscrito nas oitavas de final. Portanto, o Corinthians realmente ganha um reforço importante. Contra o Red Bull, só para não falar que não falei das flores, tá bom, o Red Bull tal, não perdeu para nenhum grande e pode avançar mesmo sem perder. Né? Basta um empate, vai lá para os pênaltis tal, e um abraço. E aí, de que adianta ter feito 15 jogos modorrentos no Campeonato Paulista, terminar com a melhor campanha. Para de começar com isso, vamos lá. Mas não é isso. Veja só, o Corinthians não tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Empatou lá 1-1, 0-0, perdeu nos pênaltis, não adiantou nada. Apesar da boa campanha, o Santos, vamos TP, vai ter que quebrar um tabu considerável contra o São Bento se quiser uma vaga na semifinal, tá? Nos últimos 9 jogos, a equipe de Sorocaba não perdeu nenhum. Foram 7 empates, 2 vitórias e um tabu que já dura 30 anos. Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando o último treino do Peixe. O último treinamento do Santos, antes da partida de amanhã contra o São Bento, foi fechado à imprensa. Mas para Dorival Júnior, isso não significa esconder o jogo. Mantivemos a mesma posição desde o primeiro dia que iniciamos esse ano, né? Então não foram treinos fechados especificamente pelo momento, mas também pelo respeito ao São Bento. Se o Santos não tem mistério, então o time está pronto. Renato, com uma máscara de proteção facial, treinou normalmente durante a semana. E então, penso que podemos confirmá-lo para o jogo, né, Dorival? Treinamos com o Renato, sem Renato. Nós procuramos alternar o máximo possível a equipe, até porque eu acho que todos têm que estar preparados para um momento de decisão como esse. O mistério quanto à escalação é porque Dorival sabe que o São Bento ainda não perdeu neste campeonato para nenhum dos chamados grandes. E a parada promete ser indigesta. E nem pense em atribuir ao Peixe qualquer favoritismo na partida de amanhã pelo simples fato do time estar jogando em casa, no alçapão da Vila, ao lado do seu torcedor. Conhecemos o adversário. Esse tipo de competição com apenas um jogo, você pode errar em determinado momento da partida e não ter condições de uma recuperação. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e a consciência de que teremos um adversário muito complicado pela frente, o adversário que fez aí a terceira melhor campanha. A fase decisiva do Campeonato Paulista não é a única preocupação do técnico Dorival Júnior. O treinador santista tem como preocupação reforçar o elenco para a sequência da temporada. Ele, inclusive, aguardava o retorno de Marquinhos Gabriel, que estava no Al Nassr. Só que o jogador acertou com o Corinthians. E o técnico santista preferiu evitar a polêmica. Eu não tenho o que falar, eu tenho que enaltecer os que aqui estão. Não deu certo, não deu certo, que seja muito feliz do outro lado. O Santos está correndo atrás, está trabalhando aí para que em algum momento aconteça alguma novidade e que estejamos ainda mais fortes com o elenco pela chegada de mais alguns elementos. Eu acho que continuamos trabalhando aí e aguardando para que as coisas aconteçam. O Santos também não teve um nível de exigência que teve o São Paulo, que teve o Corinthians, o próprio Palmeiras. Mas ainda assim, acho que é um time confiável por tudo que nós vimos até agora na temporada. O Santos está assim, numa situação muito boa, mas no limiar de um problema, que é a saída do Lucas Lima, do Gabriel e tal,
que parece que está sendo desenhado aí. Mas eu gosto muito do estilo de jogo do Santos, gosto muito desse volante Thiago Maia, que é um jogador muito... que sabe marcar e sabe jogar, né? Sabe passar e tem ousadia, né? Ele se manda mesmo. Enfim, e o Renato, né? Que é aquela elegância, aquela segurança no meio de campo, que ele tranquiliza, tudo parece que ali, entrou ali, a bola avança, se senhor, não senhor, fala com ele desse jeitinho assim, bem entregue, né? Típico dos Renatos. Beijo pro meu marido. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa só deve definir a equipe titular momentos antes do confronto contra o Audax. Veja aí na reportagem do Vinícius Rodrigues. Mistério no último treino do São Paulo antes da partida diante do Audax pelas quartas de final do Paulistão. Imprensa aguardando do lado de fora do centro de treinamento até a liberação para os últimos minutos do trabalho. E nenhuma confirmação sobre o time que entra em campo no próximo jogo que acontece na cidade de Osasco. Na atual temporada, o desempenho do São Paulo quando atua fora de casa é no mínimo preocupante. Em 10 partidas foram 3 derrotas, 7 empates e nenhuma vitória sequer. Um aproveitamento de cerca de 23% apenas dos pontos disputados. Como fazer para mudar esse desempenho da equipe jogando fora de casa? Bom, nós não estamos pensando nisso, né? Precisamos vencer fora de casa porque ainda não vencemos. Nós precisamos vencer todos os jogos. Vai acontecer naturalmente, nós vamos vencer, uma hora vamos vencer fora de casa e espero que seja domingo. O jogo de domingo às 6h30 da tarde é eliminatório. Perdeu, tá fora. E o adversário do tricolor é uma equipe perigosa, com um estilo de jogo todo peculiar, sem chutões e com jogadores sem posição fixa em campo. Eu acho que se a gente entrar como entramos no último jogo, nós vamos entrar muito forte, porque marcamos desde o início, lá na frente, pressão também, e jogamos bem também, né? Então, se você marcar pressão, você vai ter suas chances de jogo ali, suas oportunidades de também atacar. Kelvin vem se firmando na equipe do São Paulo e é no momento peça importante do técnico Balsa. Nos últimos jogos, o atacante de 22 anos tem mostrado entrosamento com o parceiro de linha de frente, o argentino Caleri. É um jogador, não é porque ele é atacante que ele não deixa de ter aquela marcação, aquela raça, né? Então a gente olha para ele, vê ele correndo ali, marcando, trombando com o zagueiro, a gente começa a se animar também no jogo e quer marcar também e quer pressionar lá em cima, então é um jogador que nos dá motivação também, né? Depois do jogo de domingo, São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira contra o The Strongest na Bolívia, em partida válida pela Libertadores da América. Será que dá para entrar em campo numas quartas de final de Campeonato Paulista, tendo um jogo lá nas alturas e conseguir abstrair eu acho difícil, né? O São Paulo devia, na verdade, era ficar... Focar na Libertadores. Ao contrário, eu acho que o Paulista, porque a Libertadores, lá em cima, vai ser muito complicado. E ele, se o São Paulo, por acaso, for desclassificado pelo Audax no Paulista, vai para a Libertadores como uma coisa... Baixo. E depois tudo tem que ser todo... É o jogo da vida do São Paulo. Então, é muito melhor ganhar do Audax, ir com moral lá para cima e ir cedo, fazer o que fez o Grêmio, né? Vai lá 7 dias antes e tal, 5 dias antes, e se preparar para a altitude, que esse é o grande problema. Não é o Strongest. O Strongest conseguiu perder para aquela coisa... Trujillianos. Trolha o quê? Trujillianos. Trujillianos. Mas pelo que me parece, pelo que eu acompanhei em termos de logística, o São Paulo vai para Santa Cruz da Sierra e aí no dia do jogo vai para La Paz. Mas isso não é legal. Mas enfim, vai. Anitta, é com você. Sim, vem com vovó. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual dos pequenos tem mais chances de surpreender nas quartas de final do Paulistão? Audax, 50%. Audax. Olha,
Um beijo, nos vemos domingão, no Mesa Redonda Futebol Debate. E nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Estela Gontijo e Rodolfo Gamberini me esperam. Espero que você também, claro. Não vou buscar a esperança na linha do horizonte, nem saciar a sede do futuro. Da fonte do passado, nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança, quem na orquestra desafina.